Evangelho de João, capítulo 18, versículos 28 a 40. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles entraram no pretório, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilato: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Até aqui. Ó Deus, ajuda-nos nessa hora, com a iluminação que só pode vir do Teu Espírito, a entender, ó Deus, as lições que nos chamam, ó Deus, a ser mais justos, nos chamam, ó Deus, em relação a Jesus, reconhecer que só Ele é justo, soberano e governa sobre todas as coisas, ó Pai. Ó Deus Altíssimo, ajuda-nos e ajuda-me a expor a Tua palavra com fidelidade, com poder, com graça, de modo que ela seja guardada em nosso coração e nos transforme à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Essa bênção nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados que é em Cristo Jesus. Amém. As crianças vão ficar, né? Tem poucas crianças, vamos aprender a palavra juntos. Queridos irmãos, cada vez mais ocupam os nossos noticiários o trabalho, o serviço dos tribunais na nossa nação, e quantas vezes nós encontramos
hipocrisia até nas mais altas cortes desse país, o quanto cada vez mais nós encontramos arrogância daqueles que deviam ser exemplo, quanto cada vez mais nós encontramos covardia, muitas vezes, diante daqueles que deviam, e porque têm autoridade, tomar decisões, muitas vezes contundentes, contra verdadeiros malfeitores, contra a criminalidade. A questão é que nós vivemos uma época com uma crise grande de autoridade. Autoridade civil e, às vezes, autoridade na família, né? Então, um texto como esse nos ajuda a crescer num referencial claro, no meio de tanta justiça relativista, num tempo de tanto 2 pesos e 2 medidas. Um texto como esse, a exemplo do que aprendemos semana passada, nos previne para não sermos juízes injustos, não sermos covardes, não sermos hipócritas nas atitudes que demandam o nosso juízo. Nós somos a imagem e semelhança do justo juiz. Hoje pela manhã, com os irmãos catecúmenos, eu estudava Romanos 2, 14 e 15, que diz que a lei de Deus foi colocada dentro do coração, não apenas daqueles que conhecem a palavra de Deus, mas até dos gentios. E por isso, ninguém vai poder comparecer diante do tribunal de Deus e dizer: eu não conhecia a tua lei. Porque todos são imagem e semelhança do justo juiz. E ainda mais nós, que conhecemos a palavra do Senhor, que conhecemos a lei do Senhor, que conhecemos o justo juiz, somos chamados a um padrão de justiça diferenciado. O Senhor Jesus, como eu disse na semana passada, nos disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no meu reino. Então, um termômetro, um critério de avaliação para você refletir se realmente você já faz parte do reino de Deus é justamente como têm sido executados os seus juízos, os seus julgamentos, que são inevitáveis. A Bíblia previne para a gente não fazer julgamentos precipitados. A Bíblia previne para você não tirar o cisco no olho do teu irmão sem perceber que tem uma trave no teu olho. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz: vós sois juízes. E diz mais, diz: vós que julgareis os anjos, não estão prontos para julgar as causas dentro da casa de Deus? E embora pareça um ensino tão óbvio, irmãos, quem tem acompanhado nas redes sociais alguns irmãos pastores presbiterianos, nós já estamos numa época, queridos, que pastores presbiterianos são processados na justiça comum pelo que ensinam fielmente nas Escrituras por membros de igrejas presbiterianas. Pastores presbiterianos não estão sendo processados por ímpios, mas por membros de igreja presbiteriana. Então, veja que não é uma matéria assim tão simples a questão da justiça. Não vou citar nome aqui, até para me prevenir de não ser eu o próximo julgado por algum irmão ou irmã presbiteriana que anda nos tribunais aí processando pastores. Viu? É sério. Nesse julgamento, queridos, nós chegamos no julgamento de Jesus perante os romanos. Semana passada, o julgamento de Jesus perante os religiosos, nós vimos que foi um julgamento com excessos, com impedimentos e com omissão de testemunhas. Nessa semana, nós vemos que Caifás, aquele que era sogro do sumo sacerdote, após conduzir o julgamento religioso de Jesus, cedo, diz o texto, versículo 28,
Ou seja, o julgamento religioso de Jesus foi conduzido madrugada adentro. O que era mais uma falha gritante no direito judaico, que dizia que todo julgamento devia ser perante a luz, que todo julgamento devia ser feito com toda cautela, com toda cisura, sem precipitação, sem afobação. Então, já que mais um indício da falha gritante do julgamento dos religiosos perante Jesus. Foi feito na madrugada, toda aquela trama que aprendemos semana passada foi feita na madrugada. E agora Jesus Cristo é colocado perante a autoridade romana, perante o governador romano. Lembrando que naqueles dias o Império Romano dominava sobre praticamente todo o mundo conhecido, e os judeus, a região da Judéia, da Galiléia, estava sob domínio do imperador romano. Em cada uma das posições haviam governadores, e estava Pilatos, Pôncio Pilatos, responsável pela Judéia. E é perante essa alta autoridade que Jesus é alvo de uma denúncia desqualificada. Nós vimos como todo o processo foi construído na semana passada. E nós vamos verificar que ele é alvo de uma denúncia desqualificada. Em primeiro lugar, desqualificada pela hipocrisia, irmãos. Como nós bem aprendemos, Jesus explicou em Mateus 23 as várias e várias formas com que os judeus, e mais especificamente doutores da lei, copistas da lei, quer dizer, aqueles que deviam mais entender da palavra de Deus, eram hipócritas. O hipócrita era o artista de teatro que usava uma máscara para representar um outro papel. A palavra hipócrita vem exatamente dessa definição. E os religiosos, os conhecedores da palavra, eram por Jesus definidos como hipócritas. Hipócritas porque muitas vezes a aparência, o presbítero Hermelino bem destacou, a aparência exterior era mas Deus via no coração deles aquilo que era horrendo, aquilo que era repugnante. E nós vemos essa hipocrisia logo no versículo 21, quando diz que eles não entram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Queridos, eles tinham passado uma noite cometendo uma série de injustiças com Jesus, excessos gritantes, falsa denúncia, omissão de testemunhas, coisas gritantes. Mas a grande preocupação deles era pisar na casa de um gentil, porque o romano não era alguém circuncidado, o romano não era alguém que tinha a marca da aliança no seu corpo. Então eles não podiam pisar na casa de um romano, senão não poderiam participar da Páscoa. Ora, irmãos, a lei judaica já previa que se qualquer imprevisto acontecesse, que não deixasse o preparo para a Páscoa ser feito adequadamente, teria uma outra oportunidade para que eles participassem do sacrifício pascal. Eu vinha no carro lendo sobre isso, e eu estou convidado inclusive para sexta-feira, lá com os policiais no Mackenzie, participar da cerimônia da Páscoa dos militares. E eu fui convidado, mas eu não tinha lembrança do que é a Páscoa dos militares. E o que acontece? É uma tradição, desde o tempo da guerra, que os militares, quando estavam na guerra, eles não podiam participar da celebração da Páscoa nas igrejas. Então, um tempo posterior, começou-se a agendar a Páscoa dos militares depois da Páscoa, para que os militares da guerra também tivessem sua oportunidade de participar da Páscoa. Veja que até hoje repercute essa grande oportunidade que Deus dá. Alguns irmãos não vão poder participar da Santa Ceia hoje. Ora, poderão participar no próximo mês, ou se quiserem poderão pedir, pastor, ministre a Santa Ceia aqui em casa, porque eu estou enfermo, eu não pude. Deus sempre
preparou oportunidades para que as pessoas se achegassem a Ele e celebrassem a libertação, celebrassem a salvação que Ele preparou, o derramamento do sangue do Cordeiro. Mas esses religiosos aqui, com toda a pompa e circunstância, disseram: não posso pisar na casa do governador que eu vou me contaminar. Após uma madrugada inteira de contaminação, de injustiças, de excessos, de falsidade, o problema é pisar na casa do governador. Eu sou santo, não posso falhar. Então veja a hipocrisia desses homens, a hipocrisia gritante, porque em nenhum lugar da lei está escrito que o judeu não podia pisar na casa de alguém que não era judeu. Você pode procurar nos 5 livros do Pentateuco, você não vai achar uma regra dizendo: não pisarás na casa do teu vizinho que não tem a circuncisão. Não tem esse mandamento. Tradições produzidas carnalmente e que forravam, que ilustravam a hipocrisia desses homens. Então a denúncia é desqualificada por gritante hipocrisia. E o Senhor Jesus, em Mateus 15, 18 a 20, quando questionado por hipócritas como esses, por que os discípulos dele não lavavam as mãos, ele disse: o que contamina não é o que vem de fora para dentro, o que contamina é o que vem de dentro para fora. O que contamina é o que está no coração do homem. É do coração do homem que vem os homicídios, os adultérios, as mentiras, os roubos, tudo isso. Então Jesus já havia ensinado para doutores da lei qual é a contaminação que eles deviam se prevenir. E com certeza não era o problema pisar na casa do governador, pisar no pretório. Uma denúncia desqualificada por hipocrisia, uma denúncia desqualificada por insinuação arrogante. O governador questiona, versículo 29. Qual acusação vocês trazem sobre este homem? E qual foi a resposta? Se não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Como quem diz: eu estou falando que ele é ladrão, eu estou falando que ele é maldoso, mas a questão não é você estar falando, é cadê as provas, cadê as testemunhas, cadê a denúncia? E a resposta foi a mais arrogante possível: se ele não fosse malfeitor, a gente não traria ele aqui. Como quem diz: eu estou falando. E o governador devia ter questionado: quem são vocês para estar falando alguma coisa? Uma denúncia cheia de arrogância, cheia de uma convicção infundada, sem provas, sem testemunhas. E mais, uma denúncia desqualificada por covardia. Covardia, porque no versículo 31, o governador, sem ver provas consistentes, sem ver testemunhas, sem ver um processo bem fundamentado, ele diz: então, toma vocês o acusado e julgue ele conforme a sua lei. E eles covardemente respondem: a nós não é lícito matar ninguém. De novo a hipocrisia e a falsa piedade. Porque segundo a lei judaica, a quebra de qualquer um dos 10 mandamentos era passível de pena de morte. E eles denunciavam Jesus Cristo exatamente da quebra do 3º mandamento, blasfemando, usando o nome de Deus em vão, se fazendo de Deus, e por assim dizer, poderiam qualificá-lo na quebra do 1º, do 2º mandamento. Em vários momentos tentaram qualificá-lo na quebra do 4º mandamento, quando ele curava no sábado, quando os seus apóstolos colhiam espigas no sábado. Então, se realmente eles quisessem ser coerentes com todas aquelas acusações, eles já tinham uma quantidade bem suficiente para, na incoerência deles, ter decretado a morte do Senhor Jesus por apedrejamento. E veja que em Levítico 24, 14 a 16, com todas as letras é dito isso: quem usa o nome de Deus em vão, quem é um blasfemo, não tinha outra saída. Levítico 24, 14 a 16.
Levítico 24, 14 a 16. Diz lá: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Então, aqueles covardes acusadores, ao invés de serem fiéis à lei que eles tanto ostentavam, eles preferem dizer: a nós não é lícito matar ninguém. O mesmo partido, o mesmo grupo de religiosos que, meses depois, apedrejaria o grande primeiro apóstolo Estevão, que morreu vendo os céus abertos e, a exemplo do seu Senhor e Salvador, disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles sabiam que eles podiam matar, segundo a lei deles, mas eles foram covardes. Covardes, como diz o texto no versículo 32, segundo a soberania de Deus, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. A Bíblia, já em Deuteronômio 21, 23, dizia: maldito que for pendurado no madeiro. A morte de cruz era a morte romana, não era a morte judaica. A morte judaica era puro apedrejamento. Mas para que se cumprisse as Escrituras, na morte perfeita do Cordeiro de Deus, Deus usa a covardia, a hipocrisia e a arrogância daqueles homens para que ele seguisse num julgamento romano. E a seguir fosse pendurado num madeiro, assumindo a posição completa de alguém maldito que recebeu sobre si toda a maldição que era reservada para os pecadores, para aqueles que despertam a ira de Deus. Então veja, queridos, que mesmo uma denúncia desqualificada pode manifestar a glória e a soberania de Deus. Manifestou nesse sentido a soberania do Senhor governando todo aquele evento e fazendo com que todas as predições e as prescrições sobre o Senhor Jesus se cumprissem plenamente. Isso tanto nos previne quanto nos consola. Nos previne porque nós, que somos chamados sim a promover justiça, ter fome e sede de justiça, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, não pode desejar a justiça com hipocrisia. Você não pode cobrar do teu irmão aquilo que você não faz. Primeiro você tem que ser exemplo. Primeiro você tem que ser modelo. Você tem que ser por fora aquilo que você está cobrando. E ser por dentro mais ainda. Mesmo nos tribunais, que às vezes, até como conselho, temos que participar, não podemos jamais ser arrogantes, porque quando julgamos alguém, quando comparamos a vida de alguém, o pecado de alguém, a situação de alguém com a santa lei de Deus, não fazemos isso porque somos menos pecadores ou mais perfeitos, fazemos isso porque pela graça de Deus somos chamados a animar uns aos outros a serem santos como Deus é santo. Pela graça de Deus nós somos animados a exortar os irmãos a voltarem dos seus maus caminhos. E como diz Tiago, o que converte o pecador cobre multidão de pecados. Não é que quando eu trago um irmão de uma prática de pecado para uma vida de mais fidelidade ao Senhor, eu vou cobrir os meus pecados. Não, eu estou cobrindo outros pecados que ele ia praticar. Quem cobre toda acusação é o Senhor Jesus com seu sangue. Não sou eu, não é você. Mesmo quando precisamos tratar dos pecados uns dos outros, não podemos ser covardes.
Como bem orou nosso irmão presbítero Hermelindo, muitas vezes o nosso pecado é a omissão. E como um grande líder disse, não me assusta o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos justos. Então, nos ensina o que não fazer, mas ao mesmo tempo nos consola quando nós somos alvos de julgamentos com denúncias falsas, desqualificadas, porque é exemplo de Cristo, que injustiçado e denunciado falsamente, Deus o Pai estava no controle, conduzindo todas as coisas para que a beleza do seu plano se cumprisse na vida dele. Mas esse texto vai nos falar ainda de uma segunda situação nesse julgamento perante os romanos. Jesus responde sobre o seu reinado. Jesus responde sobre o seu reinado. Versículo 33 diz que Pilatos, ao entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? És tu o rei dos judeus? E Jesus indaga o governador: você está falando isso porque você acha ou porque te falaram? Qual é a razão da pergunta? Como que chamando a atenção. O que você acha, Pilatos? Pilatos, na sua arrogância, mas não apenas arrogância, porque Pilatos, várias vezes na história, quando colocado sob pressão, ele retrocedeu algumas sentenças dele. A história conta que Pilatos, apesar de ser extremamente arrogante, ele também era alguém que fazia de tudo para manter a sua situação como governador, aquele tipo de juiz que não quer arrumar confusão com ninguém. E aí ele diz: olha, eu não sou judeu, é a tua própria gente e os teus sacerdotes que dizem isso. E aí Jesus responde: o meu reino não é desse mundo. Porque ele seria mentiroso se dissesse: sim, eu sou o rei dos judeus. Porque Jesus não é apenas o rei dos judeus. Apesar de Jesus ser o cumprimento da promessa do descendente de Davi, o rei mais esperado e desejado na história dos judeus, Jesus não é apenas o rei dos judeus. O reino de Jesus vai muito além do limite do judaísmo, vai muito além do limite do Império Romano, que era o maior da época, vai muito além desse planeta, vai muito além de tudo que possamos ver, e por isso ele diz: o meu reino não é desse mundo, meu reino é muito maior. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros já estariam me defendendo. E você sabe que anteriormente ele repreendeu o próprio Pedro dizendo: Pedro, se eu quisesse, eu não traria aqui anjos para me defender. Não precisa você sacar a espada e ficar arrancando a orelha de servo nenhum, Pedro. Ele já tinha revelado a sua majestade, já tinha revelado o seu governo. E aí o Pilatos diz: então você é rei. E Jesus, na sua sabedoria, diz: tu dizes que eu sou o rei. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Tanto ele nasceu para ser rei, que nunca na história da humanidade um recém-nascido foi presenteado com ouro, incenso e mirra. Mirra, porque ele era o profeta desde que chegou nessa terra. E profeta tem vida curta, porque a mensagem de profeta incomoda, principalmente as autoridades corruptas desse mundo. Todo profeta fiel teve vida curta. Foi perseguido, foi maltratado, foi assassinado. Incenso, porque ele veio como sumo sacerdote, administrar o sacrifício perfeito pelos pecados do mundo, sendo ele mesmo o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E rei, porque ele sempre governou todas as coisas, tudo e todos.
Nós temos falado disso na classe de catecúmenos, como Deus governa os maiores astros, os maiores planetas, as maiores estrelas, e governa a menor formiga. Governa a microscópica célula. Todas elas que estão no teu corpo, você está respirando agora. Ele sempre foi o Rei. E assim Ele revelou esse governo que lemos no início dessa liturgia, e devemos sempre também descansar, porque se está tudo sob o controle dele, por que eu devo ficar temendo? Por que eu devo ficar desesperado? Por que eu devo ficar tentando consertar as coisas para não dar errado? Devo sim cumprir a palavra do Rei, devo sim obedecer a palavra do Rei, devo sim descansar, porque mesmo quando a situação está caótica, está desesperadora, Deus está no controle. Deus é Rei, Deus reina. E como conhecedores dessa verdade, sempre se submeter à palavra dele, fazer como estamos fazendo, louvar essa majestade que é só dele, e acatar todos os mandamentos que ele, com toda a autoridade, deu para cumprirmos. E em terceiro lugar, queridos, esse julgamento aponta o relativismo com que a justiça humana se impõe. Jesus foi exposto e julgado com extremo relativismo. O que é relativizar alguma coisa? Relativizar, segundo o dicionário, é tratar ou descrever coisa, negando-lhe o caráter absoluto ou independentemente, considerando-a como com menos importância ou com valor relativo. E infelizmente nós vivemos na época chamada pós-moderna, onde a verdade é tratada como relativa. Nas academias, nas universidades, nas classes de escola, professores, mestres estão ensinando a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. E Jesus, ao dar a resposta para Pilatos, ele ouve já no versículo 38, Pilatos perguntando: o que é a verdade? Numa expressão de cinismo, numa expressão de ceticismo, porque Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós já aprendemos no Evangelho de João como Jesus ensinou que a palavra de Deus é a verdade, como ele mesmo se apresenta como a própria verdade. Mas Pilatos, na sua arrogância, no seu ceticismo, no seu cinismo, vira para aquele que é a própria verdade encarnada, o verbo encarnado, a palavra, e diz: o que é a verdade? Como quem diz, verdade não existe. Como grandes ditadores disseram que toda mentira repetida várias vezes se torna verdade. Mas, como disse o próprio apóstolo Paulo, nada podemos pela verdade senão a própria verdade. Segundo aos Coríntios 13:13. E Pilatos conduz esse processo relativizando a situação, quando já no versículo 38 ele diz: eu não vejo crime nenhum nele. Ele tinha uma verdade diante dos seus olhos, mas ele tinha também a pressão dos judeus, ele tinha a pressão de uma grande multidão, dizendo que aquele era um malfeitor. E aquele de quem ele diz: eu não vejo nele crime nenhum, ele coloca na mesma balança de quem ele mesmo diz: esse é um salteador, Barrabás. Lucas 23:15 vai dizer que realmente Barrabás era um conhecido malfeitor. Lucas 23:15 vai dizer: nem tampouco Herodes, pois no tornou. Aliás, 23:19, queridos. Lucas 23:19. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio.
Veja o que é relativismo maldito. Colocar um inocente na mesma balança e no mesmo peso que um homicida. E dizer, olha, para mim tanto faz esse quanto aquele. Esse eu não vejo crime nenhum. Esse é um homicida. Escolhe aí quem vocês querem que eu solte. E por providência divina, Barrabás significa filho do pai. Eles tinham que escolher. Esse filho do pai ou aquele filho do pai. O filho do pai, homicida, ajuntador de revolução, de quadrilha. E o filho do pai, que nunca teve nenhum pecado, que nunca quebrou nenhum dos mandamentos. E muitas vezes o julgamento humano é esse mesmo, que coloca no mesmo patamar, no mesmo peso, um inocente e um flagrante malfeitor. Jesus foi exposto a esse nível de julgamento. Mateus 27, 17 a 21, diz que Pilatos tratou os dois como se tivessem o mesmo valor, como se tivessem a mesma gravidade. Mateus 27, 17 a 21, diz: Mateus 27, 17 a 21, diz: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam a Barrabás. Pilatos estava mais preocupado em satisfazer os religiosos do que sua própria esposa. Quem sabe sua arrogância dentro de casa era aquela, né? Como de muitos hoje. Eu sou homem, quem manda em casa sou eu. Sim, irmãos, nós somos o cabeça da família, nós homens, quando sujeitos ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí sim Paulo vai ensinar. Maridos, amai vossas esposas, esposas, sede submissos aos vossos maridos. Mas antes de qualquer organização hierárquica, seja na família, seja na sociedade, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E estava bem claro que era um inocente que estava sendo condenado, mas sob e debaixo do governo de Deus. Isaías 53, 12, o que nós vamos ler? Isaías 53, 12 diz: Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi contado com os transgressores. Alguém disse: esse e um homicida têm o mesmo valor, têm o mesmo peso, eles são iguais, tanto faz soltar ele quanto aquele, se cumprindo aquilo que Isaías, séculos antes, quase 10 séculos, havia previsto, que seria somente o Cristo, o servo do Senhor, o servo sofredor, que passaria. Portanto, queridos, advertidos que estamos de que a justiça humana é sempre passível de falhas gritantes. Seja a justiça dos religiosos, como vimos na semana passada, e nós como religiosos estamos prevenidos e preocupados, seja a justiça do Estado, como vemos nesse julgamento
do Império Romano sobre o Senhor Jesus, e até hoje o direito se embasa no direito romano. Quem faz uma faculdade de direito cursa a matéria de como funcionava o direito romano. Todos eles são trapos de imundícia, mas eles não puderam anular e cancelar a justiça que o justo veio trazer. Apóstolo Pedro, no seu discurso no templo, Atos capítulo 3, versículo 12, ele, semanas depois da morte do Senhor Jesus, disse para autoridades judaicas o seguinte: Atos 3,13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunha. A pior injustiça não foge ao controle do justo juiz. A pior injustiça que levou o justo para a cruz cumpria o plano de Deus de nos revestir com a justiça que Cristo, e somente Cristo, trouxe para essa terra. Então que nós não nos desesperemos num mundo de tanta injustiça, de tanta arrogância, de tanta hipocrisia, de tanta covardia, que nós não fiquemos desesperados com essa situação que muitas vezes nos desanima, nos abala, e às vezes dentro da própria igreja, às vezes dentro de relacionamentos de irmãos que conhecem a justiça e conhecem o justo juiz. Mas que a gente sempre lembre que o reino de Jesus não era desse mundo. O reino de Jesus estava muito mais alto, é muito mais amplo, é muito mais profundo e governa tudo e todos. Mesmo quando não entendemos alguns tribunais, alguns juízes, alguns julgamentos, Deus reina, e isso é o que acalma o nosso coração e nos submete a Ele como Senhor e Salvador.